Muito boa noite a todos. É com grande alegria, mais uma vez, aqui estamos para realizarmos um estudo para nossa querida casa, Núcleo Chico Xavier, de onde sentimos saudades das nossas reuniões públicas, lá no ambiente físico, mas sabemos que há condições para nos conectarmos, mesmo que à distância, pelo pensamento e pelo sentimento fraterno que já nos liga uns aos outros. Começamos a nossa reunião, tradicionalmente, com a frase do nosso querido Chico, e a que foi reservada para hoje é a seguinte: a Terra é uma embarcação cósmica de vastas proporções, e não podemos olvidar que o Senhor permanece vigilante no leme. A página de abertura, que nos auxilia sempre na nossa harmonização, na nossa concentração, no preparo para o estudo, é a da obra Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico, a lição 173, Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está em João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, entendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Já então, meus queridos irmãos e irmãs, já sintonizados um pouco mais com essa atmosfera que nos envolve, amorosa, que possamos rogar ao Pai para o melhor entendimento nosso ao longo do estudo de hoje, para que Ele venha nos proporcionar reflexões íntimas que nos auxiliem em nossa jornada, mas desde já agradecendo a Ele por mais essa oportunidade que na sua misericórdia nos concede. Que assim seja. Bem, o tema reservado para o estudo de hoje é sobre a questão 59 do Livro dos Espíritos. A questão 59 ela tem uma certa particularidade, porque não se trata de uma pergunta específica de Kardec para uma resposta direta dos irmãos da espiritualidade. Ela é composta, na verdade, de comentários de Kardec
e se encontra ao final do capítulo 3 da parte primeira do Livro dos Espíritos, cujo tema é a criação. Essa questão única compõe um item que é denominado Considerações e Concordâncias Bíblicas a respeito da criação. O que Kardec propõe nesse item é uma reflexão sobre o que a tradição do texto bíblico nos fala sobre a criação e o que nos foi trazido de esclarecimento pelos espíritos. Essa reflexão passa pelos seguintes pontos: criação do mundo, criação dos seres vivos, Adão e o povoamento da terra, a diversidade das raças, o dilúvio e Noé. Bem, se alguém que não conhecia essa questão 59 e estava achando que ela era muito pouco para o tempo de um estudo que fazemos aqui, na verdade já pode estar se perguntando se dá conta mesmo da gente tratar de todas essas questões em um estudo desse breve momento de hoje. Na verdade, é importante, antes de adentrarmos nesses comentários de Kardec, conversarmos um pouco sobre uma afirmação de que a doutrina espírita é uma revelação. O que caracteriza a doutrina espírita como uma revelação? Todo o capítulo 1º da obra A Gênese, de Kardec, é dedicado a esclarecer esse ponto, de que a doutrina espírita é uma revelação. No item 2 desse capítulo, existe uma conceituação da palavra revelação. O que Kardec nos traz nessa conceituação é a seguinte: definimos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota, quer dizer, que não se conhecia, que é divulgada, de qualquer ideia nova que se nos põe à corrente daquilo que não sabíamos. Essa percepção do retirar o véu, de ser uma revelação, é mais importante do que muitas vezes nós levamos em conta. Vamos trazer um exemplo aqui para nós, para que vocês tentem visualmente perceber o que eu estou propondo aqui. Vamos imaginar que você tem um livro. Esse livro está dentro de uma caixa de sapato. E eu apresento essa caixa de sapato para uma pessoa. Ela consegue ver o livro? Ela praticamente ignora a existência desse livro dentro da caixa de sapatos. Chega um certo momento, eu abro essa caixa de sapato e retiro de lá de dentro um objeto, que nós sabemos ser o livro. Só que esse livro está envolvido sob um pano com uma certa transparência. Nesse momento, a pessoa já passa a conhecer algo que não conhecia, de que existia esse livro. Algo que parece, né, ser um livro. Mas ela não consegue ter muita clareza sobre que livro é esse, se é realmente um livro, pode ser um caderno mais grosso, mas já houve um avanço na capacidade dela de percepção, ela descobriu algo que estava totalmente obscuro à sua visão. Mas, mesmo assim, ela tendo uma percepção que aquilo deve ser um livro, ela não tem essa certeza. Chega um certo tempo, a gente é retirado esse pano de cima do livro. A visão passa a ser outra.
Agora ela tem certeza. Não dá para ignorar mais a existência daquele livro. Agora há clareza de que existe um livro. Assim são feitas as revelações para a humanidade, gradativamente. Mas eu gostaria, utilizando ainda esse exemplo, fazer duas reflexões adicionais. Mesmo quando o livro estava dentro da caixa de sapato, o livro existia, não existia? Ele já estava lá, não estava? Em relação ao livro, nada mudou. Ele sempre esteve lá, da mesma forma que só mais adiante eu acabei percebendo. Não são as leis de Deus que mudam. Elas são perfeitas desde que foram estabelecidas. Porque quem criou foi Deus, e Deus é perfeito. O que vai mudando é a nossa capacidade de compreensão das mesmas. E aí, à medida que essa capacidade nossa vai avançando, as revelações nos são trazidas pelos diversos missionários do Pai. Pensando no segundo momento, no terceiro momento, na verdade, onde já não tem mais véu sobre o livro. Eu consigo ter uma percepção clara de que é um livro, que um livro existia. Eu vejo todos os detalhes do livro. Mas aí eu lhe pergunto, tendo essa visão do livro, o que você acha do conteúdo que está no capítulo 20? Pelo que a gente conversou até agora, não dá, né, para responder. Porque eu ainda não abri o livro. Você ainda não folheou o livro. Você ainda não leu o livro. Então, mesmo tendo esse ponto onde já percebemos claramente a existência do livro, onde já avançamos bastante, não sabemos tudo. Ainda há algo, na verdade, muito a ser revelado. Hoje, na nossa condição atual, pode ser que o máximo que nós conseguimos acessar seja a capa do livro, ter certeza da existência do livro. Ah, mas eu gostaria tanto de ler o livro e saber o que tem no capítulo 20 e entender o que tem no capítulo 20. Basta que nos esforcemos a continuar evoluindo, nos capacitando individualmente e como humanidade, para que aí sim conseguiremos ter acesso para ler o primeiro capítulo. Até depois de um tempo, conseguimos ter acesso ao capítulo 20, e assim sucessivamente. O nosso conhecimento, a aquisição do nosso conhecimento, vai ser feita também à medida da nossa capacidade de compreensão. A doutrina espírita é uma revelação, pois ela veio retirar, sim, o véu sobre diversas questões para as quais nós tínhamos ou um desconhecimento total ou parcial, e nos trouxe, sem dúvida, um acréscimo de esclarecimento. Segundo Kardec, ainda no capítulo 1 da Gênese, outra característica fundamental da revelação é que ela é verdadeira. A característica essencial de qualquer revelação tem de ser a verdade. Revelar um segredo, tornar conhecido um fato, se ele é falso, não é uma revelação. É claro que, como estamos falando, né, do processo da revelação da lei natural, das leis de Deus, não vamos estar falando claramente que não cabe espaço para mentiras, nem tentativas de enganar. O que acontece, às vezes, com as revelações que nos são trazidas é que os homens, devido à sua ainda imperfeição, eles têm um grau de capacidade de entendimento, mas não são isentos a falhas
na interpretação, na avaliação daquela verdade que lhes foram reveladas. Sobre esse processo gradativo da revelação, isso também não acontece, trazer algo um pouco mais próximo, talvez, de nós, no conhecimento da ciência, por exemplo. A revelação das leis naturais relativas à ciência também não são feitas de forma gradativa. Quando as leis da física, as leis de Newton, por exemplo, base da mecânica clássica, lá no século XVII, quando essas leis foram enunciadas por ele, por Isaac Newton, houve certamente uma revelação da ciência sobre o conhecimento do funcionamento dos movimentos dos corpos. Mas aí avançou-se. Vamos andar no tempo até o início do século XX, com Max Planck, Werner Heisenberg, que começaram a lançar os princípios da física quântica, da mecânica quântica. Houve uma nova visão, um acréscimo de conhecimento, uma nova percepção. E saindo lá do início do século XX até o momento atual, século XXI, o quanto nessa área do conhecimento científico já se avançou. Agora, quanto às leis naturais que regem a física, elas mudaram da época de Newton até agora, no século XXI? Não. As leis que regem o movimento dos corpos continuam as mesmas. Agora, se o homem, dentro do que lhe é revelado de conhecimento científico, tinha uma visão sobre os corpos do mundo macro, material, e começa a avançar sobre o funcionamento do movimento dos corpos, né, da parte atômica, e ele vai descobrindo que o átomo não é a menor partícula, ele vai avançando, o movimento relativo às partículas sempre funcionou da mesma forma. Vamos voltar, então, a falar um pouco da Bíblia, já que o item fala exatamente dessas revelações da Bíblia. Bíblia, que é o livro sagrado de diversas religiões. É o livro mais vendido e mais lido do mundo. Possui traduções para cerca de 3.000 idiomas e dialetos. Essa é a realidade atual, né, relativa ao acesso, né, à Bíblia. Mas como a Bíblia foi escrita? Segundo estudiosos relativos à história da Bíblia, ela foi escrita, parte do Antigo Testamento, no período entre 1.500 anos antes de Cristo até 450 anos antes de Cristo. E os livros que fazem parte do Novo Testamento, num período entre 45 depois de Cristo a 90 depois de Cristo. Isso dá um período de mais ou menos uns 1.600 anos. Então, é um bom tempo até que todo esse material da revelação divina chegasse até nós, fosse registrado, fosse colocado em forma de um compêndio para começar a ser divulgado e acessado a uma maior quantidade da população planetária. Mas vamos pensar que ele já estava todo organizado, né? Desde aquela época, vamos partir de 90 depois de Cristo. Quantas traduções foram feitas? Qual era exatamente o processo em que a divulgação era feita entre as pessoas? Não é hoje pela internet, né? Era através de manuscritos e cópias que eram guardadas, né? Ou, relativo ao povo hebreu, na mão de poucos, nas sinagogas, nos templos religiosos. E entre o início do cristianismo, com cópias guardadas, transcritas, trechos transcritos
né, de partes do Novo Testamento. Só que isso também houve um progresso, né? E dentro desse progresso, com a chegada da imprensa, com Gutenberg, mesmo assim, vamos tentar navegar no tempo e essa Bíblia sendo gerada, traduzida para diversos idiomas. Na tradução de um idioma para outro, você tem uma certa quantidade de vocábulos que muitas vezes você não encontra um exato vocábulo que exprima perfeitamente a ideia que estava no idioma original. Às vezes, esse vocábulo pode ter mais de um significado. E assim o texto bíblico foi sendo gerado. Sabemos que, naturalmente, seja na parte de Jesus com as parábolas ou no Antigo Testamento com a linguagem fortemente alegórica, isso gerou, de alguma forma, para diversos povos, culturas distintos, uma interpretação sobre aquele ensinamento, sobre aquele fato, sobre aquilo que estava sendo relatado. Olhando a humanidade como um todo, também sabemos, pelo impacto e importância da palavra de Deus expressa no livro sagrado, que ele poderia atender a alguns interesses do poder transitório em nosso planeta. E isso poderia também gerar alguma margem a alterações ou supressões de parte do texto sagrado. Isso é uma realidade dentro das possibilidades ao longo da história. Mas voltando ao item 59, Kardec começa citando justamente essa questão da relação dos povos com o texto sagrado. Kardec nos fala que os povos formaram ideias muito divergentes a respeito da criação, que é o foco nosso dessa parte da Bíblia, conforme o grau de seus conhecimentos. Kardec continua que a razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade e a contradição de algumas teorias. Os ensinamentos dos espíritos a esse respeito confirmam a opinião desde há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. Kardec começa a introduzir no seu comentário algo que vai ser muito importante ao longo desse estudo, que é a questão da ciência avançando, e por isso eu trouxe também aquela reflexão inicial das revelações da ciência, e o que a gente obtém com as interpretações humanas relativo aos textos sagrados. Porque a ciência avançando nos traz esclarecimentos. E aí, ao olhar esse esclarecimento que a ciência nos aponta, voltar nosso olhar para como está aquilo expresso na Bíblia. E aí avaliar, né? Respalda ou não respalda? É possível manter aquela interpretação ou não? E é nisso que Kardec avança em seus comentários relativos à questão da criação. E aí fala, né, que essa teoria, né, você começar a fazer objeção a questões que a ciência já comprova efetivamente com um dado do aspecto físico, comprovadamente, e olhar ao texto bíblico e perceber que ali há uma contradição, que essa contradição é muito mais aparente do que real. O que Kardec está sinalizando é que a linguagem alegórica do texto bíblico levou o homem a uma interpretação equivocada. E agora, com o acréscimo do apoio da comprovação científica, ele tem a oportunidade de rever a sua interpretação, saindo do sentido alegórico e extraindo ali o sentido real do que está sendo expresso. E Kardec nos avança sobre alguns pontos
Um deles, logo o primeiro comentado, é sobre Adão, a questão do primeiro homem, de Adão ter sido a única fonte que originou a humanidade. Ele diz que não é o único ponto do qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. Tiveram que se modificar a partir dos avanços, na verdade, da comprovação científica. Dentro desse estudo, falando sobre a criação, é bom avançarmos tendo como apoio a Gênese, outra obra, né, do Pentateuco espírita, que tem no seu capítulo 11, que fala sobre a Gênese espiritual, um item que nos fala sobre a raça adâmica. É o item 38, que nos fala que, de acordo com o ensinamento dos espíritos, uma das grandes imigrações de espíritos, de colônias de espíritos vindos de outra esfera, de outro orbe, é que deu origem a uma nova raça entre nós aqui no planeta Terra, que é simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão mesmo é chamada de raça adâmica. Que quando essa raça chegou aqui na Terra, a Terra já estava povoada de diversas outras raças. E que a Gênese mostra, desde os primórdios, né, esse avanço, que a raça adâmica ela não é antiga na Terra. Essas migrações de espíritos vindos de outros orbes, né, passando a habitar determinado planeta, nós temos relatos que essa não é uma situação específica da Terra. São migrações de espíritos que muitas vezes acontecem para o adiantamento daquele planeta, que podem ser compostas ou de espíritos que não cabem mais, pela questão do processo evolutivo do seu orbe de origem, permanecer lá, que são necessários à migração para um outro planeta. Ou até de espíritos mais avançados que se transferem por um período para ajudar no avanço daquele planeta. Toda essa questão, né, da ciência na parte, né, da geologia apoia muito essa verificação, né, não apenas na questão da evolução na questão das raças, mas dos registros, por exemplo, né, das existências do surgimento dos seres na Terra, dos seres vivos, como apareceu e depois desapareceu. É importante lembrarmos que essas questões científicas foram levadas em algum momento na história da humanidade a um viés de que uma afirmação científica que, pela interpretação vigente, iria de encontro ao que estava no texto bíblico, levou a vários companheiros serem condenados como hereges, irem para a fogueira ou tomar veneno, uma série de condenações, trazendo a lembrança nossa a questão do movimento da Terra. A questão do movimento da Terra apareceu a certa época, como comenta Kardec na questão 59, de tal modo oposto ao texto bíblico que houve perseguição a quem dava essa teoria de que a Terra girava em torno de si mesma. Hoje, contestar essa questão científica é muito mais difícil. E, além de ser muito mais difícil, por ferir a própria razão, ela também já não é considerada, pelo menos da maneira que era naquela época, numa questão que fere a religiosidade. A criação do mundo, a duração da criação do mundo. E qual foi a época
da criação do mundo. O texto bíblico fixa que o mundo foi criado em 6 dias e que foi mais ou menos 4.000 anos antes da era cristã. Que, além disso, a Terra não existia, que foi tirada do nada. O texto formal é esse. A ciência comprovou já, pelos registros, né, que estão gravados no solo de nosso planeta, investigando os fósseis, né, que não foram em 6 dias. Houveram claramente períodos de evolução, de centenas de milhares de anos, e que a cada um deles, sim, aconteciam movimentos de impacto na formação do globo. O que é muito interessante, voltando à Gênese, agora no capítulo 12 da Gênese mosaica, há um item que fala explicitamente sobre os 6 dias. E no item 3, Kardec fala que não há, claro, né, como definir 6 dias, período de 24 horas da criação, e nem fazer uma analogia de, não foram 6 dias, foram exatamente 6 períodos, períodos iguais, ou até períodos indeterminados, né? Foram claramente períodos geológicos, que duraram muito mais tempo. Mas Kardec fala que há uma notável coincidência entre aspectos que estão ali explorados na Gênese mosaica, quando ele coloca o que aconteceu em cada um dos dias, e o que a ciência esclarece. E aí, no item 6 desse mesmo capítulo da Gênese, Kardec monta um quadro comparativo, pegando 6 períodos geológicos, para facilitar a analogia, né, e os 6 dias da criação. E o que é bastante interessante, que Kardec gosta de realçar nesse capítulo, é a sucessão na criação dos seres orgânicos. É quase exatamente a mesma, com pouquíssima alteração. E que, tanto uma quanto outra, coloca o aparecimento do homem por último nessa escala. Olhando esse horizonte, tudo que nós mostramos até agora, né, em algum momento, a gente pode concluir ou chegar próximo à identificação de que a Bíblia está errada? Não. O que a gente vai concluir é que, em muitos pontos, como Kardec coloca, continuando o comentário da questão 59, é que os homens, em vários pontos, se enganaram na interpretação. Isso é o que acontece. Trazendo novamente o ponto dos 6 dias. Mas eu acreditava que Deus tinha criado o mundo em 6 dias. Não foi, não. Foram milhões de anos. Deus, por isso, é menor e menos poderoso, como pergunta Kardec? A sua obra deixa de ser menos sublime porque não foi criada num tempo menor, quase instantâneo? Claro que não. A gente precisa observar a beleza da criação, a grandeza de Deus, pela sabedoria das suas leis eternas, que regem os mundos, o universo todo. Esse é o olhar que a gente precisa ajustar. Quando, na leitura inicial, fala de nos apegarmos a pontos de vista ou verdades parciais e trazemos para nós aquilo como um ponto de defesa, nos afastamos da questão
de que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro ponto que Kardec comenta é Noé e o dilúvio. Porque aí há uma questão entre o dilúvio universal, grande dilúvio geológico, que a ciência comprova a existência, e o dilúvio de Noé. Será que houve um dilúvio parcial que pode ter ficado pela história conhecido como Grande Dilúvio? E aí, nesse ponto, onde Kardec, onde a ciência e Moisés colocam o homem como último lugar, né? Na Gênesis de Moisés, é colocado que o dilúvio aconteceu no ano 1654 após a criação. Gente, vamos imaginar o tempo que a geologia mostra para a criação de todas essas camadas fósseis. Não dá para que se confunda uma coisa com a outra. Porque essa duração necessária para a formação dos fósseis, né, vai nos fazer perceber que Adão não foi o primeiro homem e que a formação dos períodos da criação foram maiores do que os 6 dias. Da mesma forma que aceitar a possibilidade do movimento da Terra. No capítulo 9 da Gênesis, vocês estão vendo qual é a principal fonte de referência que estou buscando para tratar dessas questões. É a parte da Gênesis, que fala das revoluções do globo, e ainda fala do dilúvio bíblico. E aí, no item 4 do capítulo 9, Kardec coloca que o dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de grande dilúvio asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. E ele traz alguns exemplos, né, que a existência de um mar interior que antes ia do Mar Negro até o Oceano Boreal, o Mar de Azov e o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar, e o Lago Aral e inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e da Rússia, parecem restos daquele antigo mar. E ele continua, que fala, embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente verificado que foi apenas local. Para os homens de então, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e que nenhuma ideia tinham da sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora para eles a terra inteira. É natural que tenha sido assim. Só que com o avanço da ciência ficam esclarecidas essas questões. E aí é necessário retornar à interpretação anterior para reavaliar e, quem sabe, chegar a uma nova interpretação mais correta. A diversidade das raças, né? Nós sabemos que as raças têm impacto, questão de clima, costumes, produzem alguma modificação no caráter físico ao longo do tempo. Mas uma das principais fontes é o cruzamento de raças que origina tipos intermediários, né, com caracteres físicos mais acentuados de diferença. E aí a gente volta à questão, né, de Adão, por exemplo. Como poucos descendentes de Adão, no curto espaço de tempo que seria o entre a aparição do homem na Terra, 4.000 anos antes de Cristo, a questão do grande dilúvio que dizimou tudo, 1650 e pouco, para que depois, na época do Egito, por exemplo, você tinha na Índia, raças, povos com um avanço e diferenças físicas tão grandes
naquele curto espaço de tempo? Com que cruzamento de raças, com que condições aquele pequeno grupo de descendentes de Adão conseguiriam fazer esse quadro relatado por questões, né, daquelas civilizações, retratados pela própria civilização, essa diversidade tão grande. Como leitura complementar nessas questões, né, das raças, sequências das raças, transformações e aparecimento, né, e desaparecimento de raças, eu gostaria de sugerir, como leitura complementar, a obra Exilados de Capela, de Edgar Armond, e tem até um capítulo lá, o 17, que fala também sobre o dilúvio bíblico. Mas não há como falar sobre todas essas questões sem recomendar também a leitura da obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. Os 3 primeiros capítulos dessa referida obra são a Gênese planetária, a vida organizada e a raça adâmica. E ali temos um esclarecimento adicional sobre a história do nosso planeta em suas fases iniciais. Na verdade, Emmanuel, nessa belíssima obra, prossegue contando a história do nosso planeta. Então, vale muito a pena a leitura e o estudo de A Caminho da Luz. Chegando um pouco já na conclusão de Kardec relacionada a esses pontos, ele comenta assim: as ideias religiosas, em vez de perder, se engrandecem ao marchar com a ciência. A ciência, longe de diminuir a obra divina, mostra sobre um aspecto mais grandioso e mais em conformidade com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, em razão de ter se realizado sem anular as leis da natureza. A ciência e a religião já não possuem mais na humanidade, de uma maneira ampla, o papel que já tiveram de grandes antagonistas, um tentando provar que o outro estava errado. Já é mais do que chegada a hora da consolidação, delas juntas trabalhando por uma visão clara das leis naturais para nós, humanidade. Uma em seus aspectos espirituais, outros em seus aspectos materiais, e cada vez mais se aproximando, mostrando justamente a relação entre os aspectos da vida material e os aspectos da vida espiritual. Quanto a nós, cabe louvar a Deus pela grandeza da sua obra, por sua imensa sabedoria, agradecer ao Pai por sua misericórdia e infinito amor por nós. Nunca esquecer que as revelações são gradativas, trazidas de acordo com as nossas capacidades, e que por mais que conseguíssemos saber tudo o que já foi revelado, nosso conhecimento ainda seria muito limitado. É, portanto, necessário mantermos a humildade. Da mesma forma, vamos perceber que alguns questionamentos, por mais que nos esforcemos, escaparão da nossa capacidade de compreensão. Isso é natural. Nós não temos condição de saber tudo. Mas não nos angustiemos por isso. Nem percamos a nossa motivação em busca do conhecimento e do esclarecimento. Precisamos manter a serenidade diante desses obstáculos naturais à nossa compreensão das leis do universo. Em vários momentos, no próprio Livro dos Espíritos, os Espíritos nos alertam. Olha, isso aí ainda não dá para vocês, não. Às vezes falta até vocabulário que exprima a ideia de forma mais precisa dentro do vocabulário que vocês têm. Quanto mais vocês quererem entender isso,
entender Deus. O quão distantes estamos de entender Deus? Vamos deixar de buscá-lo por causa disso? Vamos deixar de tentar, dentro do nosso alcance, continuar lendo, estudando, pesquisando, para gradativamente irmos nos capacitando a receber mais, a entender mais. Mas, acima de tudo, meus queridos irmãos, termos a certeza de que, como espíritos imortais, se prosseguirmos com persistência, fé, coragem, na busca dessa aquisição dos valores espirituais, avançaremos sim na parte moral e na parte intelectual. E que não, aquilo que não é possível acessar hoje, certamente será a nossa conquista de amanhã. Agradecendo sempre por cada uma dessas oportunidades de ter acesso a informações, esclarecimentos da doutrina espírita, que sempre serão para nós uma importante ferramenta para o nosso crescimento. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz, que assim seja. Graças a Deus.